Está começando agora o Devocional 31 e hoje nós vamos falar sobre como ser um com o Pai. Essa frase, essa ideia de ser um com o Pai, ela foi escrita no livro de João, no capítulo 17. Então, para entender o que é que ele quer falar, a gente vai ler todo o capítulo 17 para tentar perceber as características e os detalhes dessa ideia. Em João 17, 21, está escrito assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. E também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, aqui Jesus está dizendo que ele quer que todas as pessoas que creiam em Deus sejam como um só, assim como Jesus e o Pai são um só. E isso tem um objetivo. O objetivo disso é para que o mundo creia que Jesus foi enviado por Deus. Então a gente vai começar a ler o capítulo 17 de João, a partir do versículo 1, e esse devocional vai ser somente sobre esse capítulo. No versículo 1 fala assim: Jesus falou assim e, levantando-se os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então aqui a gente percebe que Jesus estava prestes a ser crucificado, porque ele disse: Pai, é chegada a hora. E aqui, quando Jesus fala, glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique, ele está mostrando que ele e Deus têm um acordo. Olha, Pai, eu vim aqui para te glorificar, eu tô te glorificando aqui e depois tu vai me glorificar ali. Jesus explica como que ele glorificou aqui, dando poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Então, Deus deu pessoas para que Jesus pudesse cuidar, pessoas que Jesus ensinaria, pessoas que receberiam o pão vivo, que comeriam desse pão, que beberiam da água da vida. E Jesus, quando recebeu essas pessoas, tinha a missão de fazer com que elas conhecessem a Deus. Deus e Jesus tinham um acordo. Deus, o Pai, que estava lá em cima, no seu trono, fez um acordo com Jesus e disse: Jesus, você desce lá na terra, me glorifica, me apresenta para as pessoas, mostra para elas que elas podem ter vida eterna, ensina elas sobre a graça de Deus. E assim que elas aprenderem, assim que elas entenderem, você vai ser crucificado, você vai sofrer. Mas quando você voltar, você vai ser glorificado. Continuando no versículo 4. E eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Ou seja, Jesus glorificou a Deus quando ele cumpriu a obra de Deus na terra. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Eu te glorifico na terra e tu me glorifica no céu, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, ou seja, Deus deu os homens. O que aconteceu? Deus mandou Jesus para a terra e Deus mostrou para Jesus quais eram os homens que Jesus deveria tocar, para quais homens Jesus deveria falar, quais homens Jesus deveria curar. Deus deu os homens para Jesus. Não foi aleatório que esses homens se aproximaram de Cristo ou que Cristo se aproximou desses homens. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Esses homens eram de Deus, Deus entregou eles para Jesus, para que Jesus cuidasse deles, e agora esses homens guardam a palavra de Deus, agora esses homens entenderam o que é que Deus quer deles. Então Jesus veio na terra com um propósito, com um objetivo, ele tinha um acordo com Deus, que era glorificar a Deus na terra, torná-lo conhecido como único Deus e direcionar aqueles que são de Deus. Eu tô falando disso aqui porque é importante que vocês entendam qual é a relação que Jesus tem com Deus. No versículo 7, agora já tem conhecido que tudo quanto me deste
provém de ti. Jesus está afirmando uma vez atrás da outra que tudo que ele tem, que as pessoas que ele tocou vieram de Deus. Tudo, uma vez atrás da outra. Ele não para de dizer isso. Deus, o que eu tô fazendo é por ti, eu tô fazendo pra te glorificar, e quem tá aqui comigo porque tu mandou. Então ele tá mostrando que ele não fez nada por si mesmo, ele fez tudo por Deus. Versículo 8. Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Tudo o que Jesus fez foi por meio de Deus, foi para Deus. Então, ele tá deixando muito claro aqui. Versículo 9. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Ele tá dizendo: Pai, tudo que aconteceu aqui, tudo que eu fiz tem a ver contigo. Tudo o que eu tenho, tudo que eu digo, tudo que eu sei, veio por meio de ti. É isso que Jesus está falando. E aqui é importante nós entendemos que Jesus fala várias vezes que Deus nos deu para ele. Aqueles que tu me deste. Existem muitas pessoas no mundo. Algumas pessoas são de Deus e outras não são. As pessoas que são de Deus, Deus entregou para Jesus. Isso significa, nós somos de Jesus, nós pertencemos a Jesus. E aqui quando Jesus ora, ele não ora por todo mundo. Ele ora por aqueles que o Pai deu para ele. No versículo 11, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Jesus entende e sabe que ele vai ser crucificado, que ele vai morrer, vai ressuscitar e vai voltar para o Pai. E Jesus está dizendo: Pai, eu não vou mais ficar aqui. Eu não vou mais ficar aqui no mundo. Eu não posso mais cuidar deles porque agora eu vou embora. Então, guarda em teu nome. Guarda aquelas pessoas que estão ali. Proteja esses que tu me deu, para que sejam um, assim como nós. Então, assim como Jesus é um com Deus, nós devemos ser um. Como cristãos, como igreja, nós devemos ser um. Nós devemos ter o mesmo propósito. Nós devemos agir em nome do Pai, falar em nome do Pai, viver em nome do Pai, ter aquilo que o Pai nos deu, de uma forma única, como uma coisa só, como um corpo só. Nós devemos ser um. Versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Ou seja, enquanto eu estava no mundo, Jesus dizia, enquanto eu estava na terra, eu estava cuidando deles. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Ou seja, tinha alguém lá que deveria se perder mesmo, que era o Judas, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Jesus está dizendo: Pai, tu me deu algumas pessoas, eu tô cuidando delas, agora eu tô indo embora. Eu peço que tu continue cuidando delas, porque agora eu não posso mais fazer isso. E eu tô indo embora pra que elas tenham alegria completa em si mesmos. Como assim? Como que eu vou ter alegria completa em si mesma se o meu Salvador tá indo embora? Como eu vou ter alegria completa se aquele que me traz alegria, se aquele que me ensina tá indo embora? Como isso pode acontecer? E aqui Jesus continua falando, no versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Por que nós não somos do mundo? Porque nós somos de Deus. Nós pertencemos a Ele. 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. 16. Não são do mundo como eu não sou do mundo. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Quem é santificado pela palavra não pertence ao mundo. Somente a palavra de Deus pode nos santificar. Por quê? Porque a santidade é algo que a gente vive. Então, para que a gente viva em santidade, a gente precisa aprender a viver em santidade. E o que nos ensina a viver em santidade, o que nos mostra qual é a vontade de Deus, é a palavra. Por isso que a palavra santifica.
Quando eu leio a palavra e quando eu obedeço a palavra, eu estou me santificando. Então, nesse sentido, eu estou caminhando em direção a Cristo. Eu estou me tornando mais parecida com Ele e mais diferente do mundo. Versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, Jesus está falando, também eu os enviei ao mundo. Então Jesus está dizendo, Deus me enviou aqui pra terra pra pregar, pra falar da palavra dele. Agora, aqueles que tu tá me mandando, eu tô mandando também. Vocês também vão fazer o que eu fiz. 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então Jesus está dizendo, Eu vou fazer o que é certo pra dar um exemplo pra eles. Eu estou fazendo a tua vontade, estou indo no mundo, estou pregando, pra que essas pessoas vejam meu exemplo e repitam o que eu tô fazendo. Versículo 20. E não rogo somente por eles, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então, Jesus está falando que Deus enviou pessoas para ele naquele momento, que são pessoas que pertencem a Deus, mas também há outras pessoas que pertencem a Deus que não tinham nascido ainda e que pertenceriam a Deus assim que começassem a crer nele. Então Jesus ele está orando também por todas as pessoas que virão depois e que crerão em Deus. 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus ele orou a Deus para que toda a igreja, para que todos aqueles que creem em Jesus andem em unidade. A gente também vai glorificar a Deus como Jesus glorificou a Deus. A gente vai glorificar a Deus pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho, falando da palavra dele para o mundo. Assim como Jesus fez. Isso fez com que Jesus glorificasse a Deus. Isso fez com que a vontade de Jesus fosse a mesma vontade de Deus. E isso fez com que eles fossem um só. Quando nós estamos seguindo a vontade de Deus, quando nós estamos caminhando nessa direção que glorifica a Deus, nós também estamos sendo um só com Deus, um só com Jesus e um só entre nós. Quando a igreja se une para trabalhar e fazer essa vontade de Deus, ela está sendo um só. Versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como me tens amado a mim. Nós vamos ser perfeitos em unidade quando a gente aprender a viver em harmonia entre nós e pelo Espírito Santo. Nós seremos um só espiritualmente, porque um só Espírito habita em todos nós. O Espírito Santo que está em mim também está em ti. O Espírito Santo que estava lá, conversando com Jesus, ensinando Jesus, mostrando a Jesus as pessoas que Deus escolheu para ele, é o mesmo Espírito que está em mim, e é o mesmo Espírito que está em ti, e é o mesmo Espírito que está na igreja. Então nós somos um só, porque só tem um Espírito nos guiando, só tem um Espírito ensinando a gente a fazer a obra de Deus. E quando a gente tem sensibilidade para ouvir esse Espírito, e quando a gente tem consciência e obedece esse Espírito, a gente começa a viver em harmonia. E aqui ele fala, para que o mundo conheça que tu me enviaste, ou seja, nós fomos enviados e nós somos enviados para que o mundo conheça Jesus. Então a nossa missão aqui na Terra, para que nós sejamos um só com Deus, um só com Cristo e um só como igreja, é falar de Cristo, é apresentar Jesus para o mundo. No versículo 24 está escrito, Pai, aqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Como é que nós vamos estar com Jesus aonde ele estiver? Nós vamos estar com Jesus onde ele estiver por meio do Espírito Santo, por meio da intimidade com o Espírito Santo, por meio da leitura bíblica, por meio da obediência.
É assim que nós estaremos com Jesus aonde Ele estiver. E assim a glória dele vai ser vista por nós. Quando o Espírito Santo estiver tocando a nossa vida e estiver falando ao nosso coração, nós estaremos vendo a glória de Cristo. E Jesus, ele disse que ele veio aqui para nos apresentar a Deus, para que a gente saiba quem é o Pai, para que a gente conheça e viva o amor do Pai. E Jesus ainda disse que ele não terminou de fazer isso. Ele vai continuar fazendo a gente conhecer Deus a cada dia mais. Então, o que a Bíblia nos tem dado é algo incrível, é algo grandioso, mas não termina nela. O Espírito Santo, Jesus Cristo, vai continuar nos mostrando quem Deus é. E ele vai fazer isso para que o amor de Deus esteja em nós. E se o amor de Deus estiver em nós, Cristo também estará em nós. Nós estamos com Cristo onde Cristo estiver, quando nós estamos recebendo e vivendo o amor de Deus. Então, ser um com Jesus, ser um com Ele, é crer na palavra do Filho e crer no Filho. É fazer a palavra de Deus e o Filho serem conhecidos no mundo, viver por um mesmo Espírito. A gente cumpre a missão, a nossa missão, a gente cumpre os propósitos de Deus quando a gente faz o Filho ser conhecido no mundo. Porque o Filho mostra quem Deus é. Então, quando a gente apresenta Cristo para as pessoas, a gente também está apresentando Deus para as pessoas. Ser um com Deus, ser um com Cristo, também é receber o amor de Deus e também é presenciar a glória de Cristo. Esse foi o Devocional 31. Eu espero que você tenha amado esse devocional assim como eu amei, porque entender o que Jesus fez e entender o que Ele ainda está fazendo é algo realmente transformador. Transforma a nossa forma de conhecer Deus, de entender a Bíblia, de falar com Deus. Então, curta o devocional, se isso aconteceu. Comenta, compartilha com alguém que precisa conhecer mais e viver mais ainda do amor de Deus. E a gente se vê no próximo vídeo.